Sim, vamos lá. Deixe-me. Pronto, estamos gravando agora. Tudo certo. Então, boa noite para quem não falei ainda, né? Olá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Redux Toolkit, né? Lembrando, como eu estava falando aqui antes da gente começar a gravar, não é, esse aqui, o objetivo não é ser só exposição, o objetivo é a gente conversar mesmo, a gente falar, trocar uma ideia sobre a ferramenta, sobre o uso dela, vantagens e desvantagens, e é muito legal se a gente puder ter bastante interação mesmo, vocês compartilhem se já usou, se não usou, quem conhece, quem não conhece, e a gente vai construindo, né, a conversa. Isso aqui que eu trouxe é basicamente para guiar a nossa conversa, né? Então, a nossa agenda hoje é basicamente falar um pouquinho sobre o que é gerenciamento de estado, né? O que é gerenciamento de estado global, o que é o Redux Toolkit, por que utilizar ele, qual foi o problema, né? Por que você já tinha o Redux, por que focar nesse toolkit, e finalmente a gente vai para o código, né? Então, basicamente essa é a ideia. E eu queria saber de vocês agora, já começar fazendo pergunta mesmo. Ah, quem é que já se deparou com a necessidade de atualizar o estado global, de gerenciar o estado global de uma aplicação? Eu sei que temos pessoas de diversos níveis, né? Então, tem gente que mexeu com algumas aplicações front-end em um nível mais simples, um nível mais básico, e até partes mais avançadas, como Single Page Application, Progressive Web Apps e por aí vai. Então, temos diversos níveis e eu queria saber de vocês para a gente ter uma ideia e nivelar aqui a nossa conversa um pouquinho também. Eu já deixei aí a definição, né? Isso é uma definição de internet, né? Então, o estado global, ele basicamente representa as informações que precisam ser acessadas ou modificadas por vários componentes da aplicação, certo? E aí, quem aqui já mexeu com isso? Ou quem nunca mexeu com isso? Fica à vontade para abrir o microfone aí. Todo mundo de uma vez assim fica complicado. Eu trabalho com isso no dia a dia, mexendo com Vuex Boa, e, e agora a gente está migrando pro Pinia, Tupinha. mas já tive contato com Redux, mas faz bastante tempo que eu não mexo com ele. Boa. E com a experiência, o que é que tu achas do Vuex, do Pinha? É fácil de manter? Eu estou perguntando, eu também já trabalhei com Vuex, eu acho legal, mas quero saber a tua visão mesmo. O Pinia ele é bem mais simples agora, tá? Ele tá mais leve, o bundle dele, né? Então tá bem mais tranquilo. É, Tanto que ele substituiu de fato o Vuex. Sim. E a gente tem usado a questão de providers e injections para não ter que colocar tudo na store, né? Não deixar uma store muito grande. É, mas é isso. Entre os componentes que são relacionais ali, a gente tenta usar o, o provider injection. E quando é global mesmo, aí sim, né, essa necessidade a gente vai para store, né, a gente tenta não deixar muito pesado. É isso. Exato, é tentar não abarrotar a story de informações para não ficar mais complexo, mais pesado e o carregamento, e aí entra uma série de técnicas. Pô, muito interessante. E a gente já, para quem ainda não utilizou, já percebeu aí algumas palavras novas, né? Do bundle, do store, injection, provider, né? Então tem uns termos aí interessantes que a gente vai conversar já já sobre alguns deles. O Pedro, eu vi que você falando assim, mexendo a cabeça. E aí, já utilizou, utiliza? Como é que é nisso aí? Eu já lidei com vários, com Redux em si, com Vuex também, Zustand, Context API, na verdade até numa aplicação com mais de um ao mesmo tempo. A gente já teve que fazer a transição de um Context API para o Redux, por incrível que pareça, algo que hoje em dia o pessoal faz o contrário. Eu já fiz o contrário. Exatamente, mas a gente precisava de um controle um pouco mais assim temporal, a gente precisava de ter um controle mais em modo timeline sobre o que estava acontecendo e o Redux ele veio com isso perfeitamente pra gente. Pô, O legal. problema é que era o Redux antigo, então não tinha a beleza e a Interessante. maravilha que o Toolkit traz pra gente. Pô, massa. E o Toolkit tu já utilizas também? O Toolkit eu só tive contato com ele em modo estudo, eu nunca cheguei Ah, a legal, trabalhar legal.
com ele assim diretamente. Massa. O Jorge, o Juliano, algum de vocês quer falar? Vocês estão sem a câmera aberta, eu não consigo ver as reações. Mas, se quiserem falar, fiquem à vontade Eu não aí. tenho experiência com estas ferramentas. Sim, tranquilo. Juliano? Eu já trabalho também com uma biblioteca do Angular, o Legal. NGXS, mas não entendo muito sobre o assunto, então eu queria aprender mais. Pô, legal. Tem alguns conceitos que a gente vai tratar aqui que eles são de todos, certo? Então, são conceitos que a gente vai poder utilizar eles servem para diversos cenários, não só para o toolkit, mas a gente vai focar um pouco mais no toolkit, mas assim, conceito de store, imutabilidade, porque você vai precisar utilizar isso e tal. Então, esses conceitos, eles meio que são bem abrangentes. Boa noite, Ana. Tá aí com o Pedro. Botar a mão assim. Da última vez. Tudo certo. Bem-vinda. Sim, pessoal. Então, vamos lá. Então, o estado global é basicamente essa ideia, né, de que a gente tem algumas informações que elas precisam ser utilizadas pela nossa aplicação de maneira geral, não necessariamente por um componente. Então, se eu tenho um componente, falando mais especificamente do React, eu coloco lá um use state, eu estou mexendo no estado daquela informação naquele componente. Mas aí eu estou, por exemplo, utilizando um carrinho de compras, isso é muito utilizado como exemplo para as stories. Então, eu tenho um carrinho de compras que ele vai ter que guardar informações do produto, informações do usuário, informações de uma série de coisas, quantidade, atualizar, o cara vai navegar por várias páginas, ele tem que manter aquela informação. Então, como é que você faz isso? E a ideia é que você precisa de algo centralizado para você gerenciar essas informações aí e que não seja uma confusão. Porque você passar isso de um componente para o outro o tempo todo, isso vai ser péssimo para você manter, para você. E até mesmo a manutenção da própria aplicação e a informação que pode sofrer diversas alterações no meio desse processo. Né? Então, é muito importante você ter uma opção dessa, né, onde você pode ter uma story, ter um centro, um local ali que você vai dizer, ó, toda a informação, a fonte de informação dela é aquela ali, então sempre que eu precisar eu vou naquele lugar pegar a informação atualizada e sempre que eu alterar alguma coisa eu vou informar naquele lugar para ficar com aquela informação centralizada, certo? Eu vi um exemplo um dia desse que eu achei muito legal, que de primeiro eu achei meio estranho, mas depois fez muito sentido, que era você tá num restaurante e aí imagina que nesse restaurante o cliente ele pode dizer eu quero essa informação, eu quero comer esse item do menu e ele vai falar diretamente para o cara que está fazendo, o cozinheiro lá. E aí o cara que vai entregar, o garçom, ele vai ficar naquela de tipo, tá pronto, não tá pronto, o que foi que o cara pediu, qual foi a mesa que pediu o quê. Então ele não vai ter essa informação. Então, como centralizar isso? Imagina que agora o cliente vai lá, anota o pedido dele e cola num quadro. O cozinheiro vai lá nesse quadro, ele pega essa informação e ele faz. E depois ele diz que está pronto e bota lá nesse quadro. E aí depois o garçom vai lá no quadro e vê, esse aqui está pronto e quem pediu foi o cliente da mesa tal. E aí ele vai pegar e vai entregar. Então esse quadro ele vai guardar todas as informações que são necessárias para esse restaurante funcionar. E esse quadro aí de pedidos, esse quadro de pedidos é a nossa story, certo? Eu vou falar sobre isso já já. Mas só para o pessoal que nunca teve contato com isso ter uma ideia um pouquinho mais visual, né, sobre isso. Então, nós temos algumas ferramentas hoje em dia para gerenciar o estado global, dependendo da tecnologia, isso vai mudar. Eu coloquei aqui o Toolkit, né, que é o que vamos falar, tem os stand aqui, o Context API mais Use Reducer, eu gosto bastante de utilizar assim, dependendo do tamanho da aplicação. Já trabalhei com Redux puro, também não é das coisas mais legais do mundo, mas já trabalhei e trabalhei durante muito tempo com Vuex e também passei pela transição em uma aplicação só para o Pinha, que foi trabalhando com o Vue 3.0 e aí fomos a própria comunidade, a documentação oficial do Vue deixou de recomendar o Vuex para recomendar o Pinha. Né? Então foi o que o Jonatas trouxe aí, a gente já tinha colocado aqui também, casou muito bem. É por isso que eu gosto, a gente vai conversando e vai vendo se faz sentido as coisas que a gente está falando aqui, né? Então isso é muito bom. E o Juliano citou aí também o NXS, não é isso? O do Angular aqui, né? Que já utilizou também.
E esse daqui é basicamente a versão antiga e o XS é a versão mais nova. Eu só vi algumas coisas do RX há um tempo atrás, mas recentemente não cheguei a atualizar nada disso. Pedro, pode falar. Opa, tá mute. Perdão, perdão. Agora, Você já teve contato com o Jotai? não. Também é uma outra ferramenta de estado global que está surgindo agora, mas era para ver se você já tinha lidado com ela antes. Mas Não, ela, ainda não, ela, ainda não. ela cai ali Mas, no próximo aos stands, se fosse colocar. legal, legal. Eu ainda, por acaso, ainda não conhecia ela, mas tem surgido várias ferramentas bem legais. Porque, assim, elas vão caminhando em cima do que o outro já fez, né? Então, meu objetivo hoje aqui não é bater no Redux, né? Tipo, falar mal simplesmente, porque o Redux, ele se consolidou durante uma época para justamente resolver esse problema de gerenciamento de estado global, que era muito complicado, era pesado para você fazer isso na mão, né? Você fazer isso na unha, ou então ficar brincando de atualizar local storage, session storage e por aí vai, para ficar mantendo essa informação, gerenciando isso diretamente na aplicação, sem o auxílio de nada, era complexo, né? Então, o Redux ele veio justamente para facilitar isso e conseguiu. Só que depois ele mesmo ficou complexo quando você começou a ter as aplicações maiores e uma série de coisas, então isso daí trouxe alguns problemas. E alguns dos problemas foram justamente esses daqui, né? O Toolkit ele veio resolver esses problemas que foram problemas trazidos pela própria comunidade, trazidos por quem já utilizava o próprio Redux, certo? E eu trouxe alguns deles só, né? E um deles era o boilerplate excessivo. Então, tudo que você tinha que fazer boilerplate, e era muito complexo, uma série de coisas para você colocar, né? Era de fato, você tinha ali, por exemplo, para um Redux tradicional, você tinha que criar manualmente os action types, os creators, reducers, que muitas vezes com os switch case, né? A configuração manual dos middlers, e o Redux Toolkit, ele traz algumas alternativas para a gente aí, né? Por exemplo, o Configure Store, que ele já vem com middlers já prontos, como o Thunk, o Create Slice, que facilita muito, né, para os actions e reducers. Tem uma série de coisas bem interessantes. Outra coisa é a imutabilidade manual, né? Os reducers, eles exigiam, né, que você tivesse objetos, você tinha que copiar os objetos, né, fazer um deep, né, para copiar eles de forma profunda para garantir, né, a imutabilidade e tudo mais. E aí, no caso, o Redux Toolkit, ele tem o Ember, né, internamente, e você consegue facilitar muito esse processo, uma vez que ele é mutável, mas ele fica um pouco mais seguro, utilizando o payload e tudo mais, o action.payload e tal. Outra coisa é a configuração complexa da Store, que aí, como eu citei ainda há pouco, né, a gente tem o Configure Store, que facilita bastante, então já vem com boas práticas já embutidas ali, né, já facilitam muitas coisas, como middlers e DevTools, coisas do tipo. Outra coisa é com relação a não ser opinativo, né? O Redux, ele te dá muita liberdade. Eu, particularmente, gosto disso. Mas, às vezes, principalmente quando você está trabalhando com grandes times e com grandes aplicações, isso se torna uma confusão, né? Então, essa estrutura não opinativa muitas vezes deixava a manutenção mais complexa, porque cada um desenvolvia com uma estrutura diferente e por aí vai. Então, o toolkit ele meio que força você a trabalhar de um padrão, né? Utilizando aquele padrão do Create Slice e Configure Store, que ele já vem coisa muito estruturadinha lá, né? E aí baseado em features e tudo mais. Outra coisa é com relação ao carregamento de dados assíncronos, né? Então a gente tem o Redux Tank, né? Que a gente tinha que utilizar diretamente com muito código e por aí vai. E agora você tem o Create Async Tank, que ele simplifica essas operações assíncronas e trata automaticamente gerenciamento de estados e outras coisas, né? Então, isso daí ajuda muito, ajuda muito. E outra era a questão da curva de aprendizado. Então, uma das coisas que todo iniciante sempre reclamava era que
não, mas isso é uma confusão, é muita coisa, e eu tenho que criar um arquivo aqui, outro ali, vou mexer aqui, é muita coisa. Então isso era um tanto complexo, né? E com o Toolkit eu não sei se porque depois, quando eu tive contato com o Toolkit, eu já tinha mexido com o Redux, então eu achei ele bem mais fácil, né? Então não sei se isso conta muito, mas de fato eu acho que para quem está iniciando, quem está nos primeiros contatos ali, vai achar também muito mais fácil, né? E eu queria saber de vocês, vocês concordam, discordam com isso? Quem já usou, quem viu, tem algo a acrescentar? Fique à vontade. Eu concordo plenamente. A questão da curva de aprendizado e a estrutura não opinativa, eu coloco elas muito próximas. Não sei se você já lidou com muitos projetos diferentes com Redux, mas cada projeto que você entra que usa Redux é completamente diferente. Por isso que ele foi caindo no mal olhado assim, da comunidade, e a curva de aprendizado dele era quase que impossível. Porque cada projeto que você pulava, você tinha que reaprender tudo do zero, basicamente. O Jonatas, aproveitar que tu já tivesse contato com o Vuex, como é que tu já utilizaste o Redux e o Vuex também, né? É, mas o Redux foi uma experiência de, sei lá, 4 meses e faz tempo, cara, faz muito tempo. Mas e aí, o que é que tu achasse em relação ao Vuex? Tu chegasse a botar em conta alguma coisa? Aí eu vi que, na época eu vi que era algo muito parecido, fazia gerenciava mais ou menos o que eu precisava e não. A minha questão foi mais se adaptar ali. E com o Vuex para mim foi mais simples de entender. A curva Eu, de aprendizado para mim foi melhor. eu tive uma experiência muito parecida. Eu comecei a ver algumas coisas do Redux, basicamente por estudo, não era um projeto que eu estava. E aí, por projeto, eu comecei no Vuex. E aí, quando eu comecei no Vuex, eu disse, não, eles tinham conceitos muito parecidos. Era basicamente assim, ele foi baseado no outro. Só que ele foi baseado no outro e tentou facilitar algumas coisas e, claro, adaptar também, né, para outra tecnologia, né? E eu tive bem essa percepção, até que depois eu fui para um outro projeto em outra empresa, onde lá era um projeto Redux, e era 100% Redux lá, e a gente estava eu entrei no projeto num período um tanto caótico, porque o pessoal estava mudando de Class Component para Functional Component, e também estavam pegando parte do Redux e transformando em Context API para tentar reduzir o tamanho das stories e coisa do tipo. Não estava removendo o Redux, mas estava tentando reduzir. Então, assim, foi meio caótico. Eu cheguei nessa experiência lá, né? E, de fato, o Redux eu achei ele, quando eu saí do Vuex para ir para o Redux novamente, né? Então, eu disse, nossa, eu achei um pouco mais complexo. Quando eu vi o Redux Toolkit, eu já achei mais legal, achei mais interessante, vi que realmente a curva de aprendizado dele fazia, assim, era bem menor, né? Então as coisas para mim faziam um pouco mais de sentido. E eu espero que vocês tenham essa mesma percepção. Uh, e aqui eu trouxe essa tabelinha, uma tabelinha que eu achei bem legal, né? Então aqui problemas tradicionais, né? Muito boilerplate, o Redux Toolkit. Algumas pessoas vocês podem ver na internet chamando o Redux Toolkit de Redux 2, né? Mas a ideia é fornecer uma coisa um pouquinho diferente mesmo, não mantiver esse nome. Imutabilidade manual, né? Então ele tem aqui o Immer com a imutabilidade automática, configuração complexa da Story, e aí o Configure Story facilita muito, nós vamos utilizá-lo. E outra é uma organização inconsciente, né, que era antes, e o outro agora temos um padrão baseado em features. E outro é o código assíncrono, ele era pouco cabuloso, era verboso, né? Tinha um monte de coisa que a gente tinha que escrever. Então, era basicamente isso, certo? E eu queria ver com vocês agora um pouquinho de código, né? Então, olha só, isso aqui é o que nós vamos fazer. Eu pensei o que poderíamos fazer. Eu cheguei para fazer essa apresentação um pouquinho mais tarde, né? Porque o Ian, ele ia fazer isso, inclusive até explicar para vocês que no anúncio estávamos eu e o Ian, né? Mas o Ian ele está doente, então por isso que ele não pôde vir, né? Então ele
mandou avisar aí para vocês, né, e pedir desculpas por não poder estar presente, mas de fato foi uma questão de saúde. Ele gostaria muito e, inclusive, ainda hoje ele estava lá mandando mensagem e tal, e falando comigo, mas de fato ele não está bem para participar. Então, assim, o Ian, ele planejou a ideia inicial do workshop e eu iria auxiliar, né? Eu não iria apresentar. E aí teve essa mudança e eu fiquei, disse, tá, o que é que eu vou apresentar? Eu gosto muito de fazer to-do list, mas dessa vez eu disse, não vou fazer mais um to-do list, né? Então, tem muito disso por aí já na internet. E aí eu comecei a procurar algumas ideias e eu não queria fazer nada complexo, porque temos pouco tempo, né? Então, isso aqui eu achei bem legal. Eu vi essa ideia na internet e eu disse, eu vou tentar replicar isso daqui. E aparentemente deu certo. Olha só, o que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só fazer aqui um inspect rapidinho. E, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é isto. No nosso local storage, não sei se conseguem ver aí, mas nós temos aqui uma autenticação. Deixa eu dar um zoom aqui, ficou melhor? Ó, aqui a gente vai basicamente guardar uma informação se o usuário está autenticado e quem é o usuário. Coisa simples. Nós não vamos fazer chamadas na API nem nada do tipo. A gente vai se preocupar em gerenciar o estado do componente. Depois disso aí, a ideia é que o que a gente vai ver aqui você pode aplicar em diversos cenários, certo? E tem diversos cenários mesmo que você pode fazer isso. Então, olha, quando eu clicar aqui no botão login, ele vai disparar uma ação que vai, imagine que ele foi lá na API, conectou, validou o usuário e agora ele está trazendo a informação. Só imagine, tá certo? Então, ele fez isso e agora o usuário ele está autenticado. E aí nós temos aqui o fulano, certo? E ele está autenticado. E a gente poderia guardar 10 mil informações aqui, token de acesso e, sei lá, o nível de permissão e por aí vai. Poderíamos guardar em outros locais, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, mas a ideia é a gente poder gerenciar aqui de forma bem simples. E esse conteúdo aqui, ó, ele só pode aparecer quando o usuário está logado, certo? E aqui o nome do usuário, né? Então tá aqui o fulano e um logout aqui, ele apaga mais uma vez, tá tudo volta ao estado inicial e a gente tem acesso negado para a informação que estava antes, certo? Então, não é nada muito complexo, mas com isso daqui a gente já vai escrever bastante código, certo? Então, a gente tem algum tempo aí de código garantido para os nossos próximos minutos, beleza? Então, eu queria saber, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que quer botar antes da gente fazer isso? Não? Então, ok. Qualquer coisa, podem abrir o microfone e falar, que não tem problema. Eu tenho aqui um exemplo, certo? Que eu fiz esse código que vocês estão vendo, ele está rodando. Eu vou parar ele aqui no meu servidor agora, tá? Que é para a gente não. Eu vou parar aqui ele rapidinho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, olha aí. Já não temos mais ele funcionando. E agora, porque eu vou criar outro nessa mesma porta que eu vou criar no mesmo jeito que a gente está fazendo, certo? Mas a gente vai rodar o novo. E olha só, eu vou construindo aqui com vocês, certo? Eu estou com um projeto aqui em branco. Abrir aqui, certo? Tá. Ele está atualizando aqui o. Ok. Pronto, olha aí. Então, temos aqui o exemplo. E o que é que eu vou fazer aqui? Se alguém quiser ir fazendo, tranquilo, mas eu vou, ao final, liberar isso daqui, eu vou liberar o código. Mas, claro, é mais legal você rodar o código do que, né? Não sei, acho mais legal. Certo, deixa eu só voltar aqui para eu pegar o meu exemplo aqui. E opa, que fica um negocinho aqui na minha frente da apresentação, ele fica na frente aqui da tela e às vezes eu perco umas coisas, umas letras. Ok. E aqui, vamos lá. Certo. Eu acho que vocês estão conseguindo ver o meu código aí, tá tranquilo?
Só para ver, porque, sim, tem uma outra coisa. Eu esqueci de avisar vocês. Por algum motivo, não sei, mas desde a última apresentação, quando entro aqui no Teams, eu não consigo nem escrever, nem acessar, não consigo ver as mensagens do chat, certo? Então, qualquer coisa pode falar mesmo, certo? Pode levantar a mão ou abrir o microfone e falar. Que agora eu vou estar escrevendo aqui o código, pode ser que eu não veja uma coisa ou outra. Eu estou com 2 monitores aqui, mas às vezes passa. Pode falar, Pedro. Jadmir, acho que tem alguém querendo entrar na call. A gente pode admitir aqui? Ah, pode sim. Eu não consigo admitir. Eu acho que a Shantai também já não tá mais. Não É, deixa eu ela admitir ficou aqui. exato até às 7. Opa, a pessoa saiu. Tá, se a pessoa voltar, eu admito aqui. Tranquilo, tranquilo, mas sem problema. Então vamos lá. Temos aqui uma página em branco, certo? Tudo aqui em branco e vou instalar aqui o projeto. Para quem quiser aí o comando, o comando que eu vou rodar aqui, eu vou instalar com o Vite, certo? Não sei quantos utilizam aí o Vite, mas basicamente eu vou só utilizar aqui um npm create Vite latest. Aqui eu posso passar qual o nome, mas o nome do projeto, certo? Só que como eu estou na pasta já que eu quero, eu só vou colocar um ponto que ele vai utilizar essa pasta e aí depois eu vou passar aqui os comandos do template React TypeScript, certo? E aí com isso ele deve criar aqui, pronto. Já criou, bem rápido, né, o Vite. E eu vou instalar aqui as dependências, npm install. E com isso, para quem nunca criou um projeto em React, assim nós temos um projeto criado já em React, certo? O Vite facilita bastante a vida da gente. Nós temos o Create React App também, né? Então temos algumas opções aí. Após isso, a gente tem a instalação do... Deixa eu ver aqui. A gente tem a instalação do toolkit, que quando ele terminar de fazer essa... Ok. Então, deixa eu ver aqui. npm. Opa, perdi aqui o comando do toolkit por algum motivo. Tá, era para estar no histórico aqui do negócio, mas tudo bem. A gente pega aqui. A instalação do toolkit é bem simples, mas basicamente nós temos que instalar tanto ele quanto o Redux, certo? Então, bem simples aqui. Deixa eu ver. Só pegar aqui da documentação mesmo. Ok, é isso aqui, ó. O npm install Redux. Isso aqui está diretamente na documentação. E a gente vai instalar o Redux.js, Toolkit e o React Redux, certo? Então, instalando esses dois. Pronto. Em seguida, nós já podemos começar a brincar com o nosso projeto aqui. Então, aqui, se nós fizermos um npm run dev, ele já deve rodar naquela mesma porta, certo? Então, por isso que eu não... Opa, peraí, abri uma coisa que não devia aqui. Ok, pronto. Aqui, ó, a gente já deve ter ele rodando novamente. Pronto. Então, tá aqui, ó. Nossa aplicação Vite com React e aqui, ó, isso aqui já é, inclusive, um estado de componente e tal, tudo mais. Até aí, pessoal. Tranquilo? Foi só literalmente instalação, certo? E uma coisa que vamos fazer aqui é matar essa página. A gente vai tirar isso daqui tudinho e vamos trocar pela nossa aplicação, que era o que estávamos criando lá, que foi aquele que eu mostrei para vocês. Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o src, aqui a nossa pasta source. Para quem não conhece a estrutura do projeto React, aqui nós temos o arquivo principal, o main, certo? Que ele vai carregar uma aplicação. E essa aplicação é definida aqui no app. No app, a extensão tsx é porque a gente utiliza
o JSX, certo? Só que nesse caso é o TSX TypeScript, certo? Que é um JavaScript com XML, nesse caso o TypeScript com XML embutido. Então você tem funções JavaScript que retornam um código HTML ou XHTML, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. E aqui a gente consegue fazer esse retorno de forma bem simples. Aqui, ó, um uso de estado. Esse estado ele é só desse componente, ele não é global, certo? E está utilizando o que a gente chama de hook no React, onde a gente tem o use state aqui e a gente pode passar aqui várias coisas. E show de bola, isso funciona rapidinho, coisa simples. Isso já vem pronto para a gente como teste. Não vamos precisar dele, né? Nós vamos criar o nosso app aqui diretamente e aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou deixar o export, eu vou deixar essa function, só que ela vai ficar em branco. Deixa eu tirar esse use state daqui. E aqui eu vou deixar só esse carinha aqui. Pronto. Ok? Opa. Eu vou tirar isso daqui também. Certo? Então, olha só. Aqui nós temos só uma aplicação que não, retorna alguma coisa, mas por enquanto não temos nada para retornar. Depois a gente pode matar esse CSS aqui também. E pronto. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui primeiro eu vou criar só uma div. E nessa div eu vou colocar só um hello. Pronto. Só para a gente saber que, o que é que está sendo passado para lá. Então, ó, temos uma div hello aqui. Somente. Certo? Mais nada. E agora vamos começar a brincadeira aqui. Para eu começar, eu preciso ter aquele quadro que eu falei, né? Aquela história, aquele quadro dos pedidos do restaurante, né? Onde eu vou colocar a informação e de onde vai ser lida essa informação. Outra pessoa, outro componente, no caso, da aplicação, né? Vamos pensar nos componentes como sendo o cliente, o garçom e o cozinheiro. Então, cada um desses é um componente de uma aplicação, cada um tem uma atividade, cada um precisa ler aquela informação ou atualizar aquela informação, certo? E essa informação vai estar centralizada em um local que a gente chama de Story, certo? Que é esse quadro lá de informações que a gente tem. Então, olha só, eu vou criar aqui uma história, a gente pode criar em diversos lugares, não tem problema, mas eu vou criar aqui só para ficar bem simples mesmo para a gente. Eu vou criar aqui uma story.ts. TS porque é o TypeScript. Como não vamos ter, para quem está perdido aí no TSX, TS e tal, como a gente não vai escrever, isso aqui não vai retornar nenhum HTML, nenhuma informação XHTML para a gente, ele fica só o TypeScript mesmo, certo? Então, olha só, no story.ts, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com eu vou criar uma story utilizando o padrão do toolkit, certo? Que é aquele que a gente conversou ainda há pouco, que é o tal do configure story. Então eu vou usar aqui um export, porque eu quero que ele seja utilizado em outro local, const story, e vai se chamar, e vou chamar aqui o configure story. E aí vê que ele já traz aqui, ó, do Redux.js Toolkit, ok? Então, ó, feito isso, ele é uma função, eu vou passar aqui quais são os parâmetros que eu quero e aqui dentro eu vou dizer quem vai ser o reducer dele. No reducer, eu vou colocar aqui, já eu passo ele, não temos ele definido ainda, e vou ter o preload state, certo? Que é vai ser o nosso estado inicial. Tá? Esse vai ser o nosso preloaded state. Esse vai ser o estado inicial que nós vamos ter já já. Eu vou definir ele aqui, certo? Como o const preloaded state. E vou dizer que ele tá, por enquanto eu vou, porque eu tenho aqui já a definição do que ele vai ter, mas eu vou colocá-lo inicialmente como um N, certo? E depois ele vai chamar aqui um load state, que vem de lá do nosso storage que a gente vai criar já já, certo? Isso aqui eu vou ficar devendo já já. Só para a gente continuar esse arquivo antes de passar para o outro. Aqui eu vou dizer que essa story que foi criada agora, certo? Essa story aqui,
a gente vai ter um subscribe, né? Que é como você vai passar a utilizá-la, né? Você vai se inscrever como utilizador dessa store. E o que é que vai ter aqui? Aqui a gente vai ter a informação do save state, né? Que sempre que ele for chamado subscribe, a gente vai ter aqui a opção do save state, que é para atualizar o estado. E ele vai passar aqui o auth, que é o que nós vamos utilizar aqui no Reducer, já já. E nesse auth nós vamos ter aqui o store.getState. Isso aqui já vem pronto para a gente, certo? Ponto auth. Eu tenho o state que vai ser atualizado e aqui dentro eu vou ter o auth. E aqui eu vou atualizar ele com base no auth também. Feito isso, é basicamente isso que nós precisamos agora. E aqui eu vou dar um export. Eu vou exportar como type, porque eu não vou precisar utilizar os valores lá. Root state, que vai ser um return type of store.getState. Ok? Então, com isso daqui, a gente vai exportar o nosso root state, que vamos utilizar já já, e vamos exportar também o app dispatch. Export, o type também, app dispatch, que vai ter aqui um type of também do store.dispatch. Ok? E com isso, nós temos quase tudo. Daqui a pouco a gente vai adicionar umas informações aqui dentro, no Reducer, mas primeiro a gente vai trazer ele de outro canto. Certo? Então, ó, essa daqui é a nossa story. É aquele quadro que vai conter todas as informações necessárias para aquela loja funcionar, para aquele restaurante funcionar, para o to-do list funcionar, ou qualquer coisa, né? O carrinho de compras e tal. Então, aqui a gente vai utilizar essa story para gerenciar isso, certo? Podemos ter aqui dentro do Reducer vários Reducers, um para cada área, e isso aí, as possibilidades são bem grandes. Feito o store, a gente vai criar agora, a gente vê que aqui ó, ele está utilizando esse load state, certo? E eu disse que a gente vai criar ele ainda para poder trazer ele para cá. Esse load state, ele vai vir de um outro arquivo, que é o storage, é onde a gente vai guardar isso daí. E tem várias formas de fazer isso, né? Mas basicamente a gente vai utilizar o storage aqui para guardar no nosso local storage. A gente pode utilizar o session storage, a gente pode fazer de diversas formas aqui. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui um novo arquivo que vai ser na pasta utils, que não existe ainda, mas eu vou criar uma vez aqui, e storage.ts, mais um arquivo que não vai ser exibido, né? Então a gente não vai precisar do tsx. E vamos lá. Aqui, primeiro eu vou exportar um interface aqui que vai ser utilizada lá. Export interface app state. Ok? Então, no app state, eu vou ter quem? O auth, que é justamente um auth state. E esse auth state, ele vai vir de outro carinha, de outro lugar. Ele botou muita coisa aqui. Não queria isso. Pronto. Esse aqui ele vai vir de outro canto que já já a gente vai criar também, certo? Seguindo, agora a gente vem aqui para criar a nossa função que vai carregar o estado, é o load state. Ela vai ser responsável por carregar, ele vai ler as informações do state, certo? Então ele vai ver lá no local storage, a gente tem essa informação, qual a informação mais atual, vamos retornar e utilizar, certo? E a gente vai criar uma outra que vai ser para salvar essa informação. Então, basicamente, as informações que a gente precisa para manter o nosso storage. Então, aqui, mais uma vez, um export, const load state, e aqui nós vamos ter uma função que retorna um partial de um app state, certo? Que é esse carinha que está aqui em cima, ou ele vai retornar um undefined para a gente, certo? Feito isso, a gente vai fazer um try catch aqui.
E nesse try-catch, a gente vai fazer basicamente o const serialized state, que vai ser igual ao nosso local storage.getItem. Isso aqui é só um acesso mesmo do app state, só para acessar literalmente o nosso local storage, que foi aquela informação que a gente estava vendo lá sendo atualizada. Ok? Feito isso, a gente vai dar um return no serialized state, caso ele exista, né? Então a gente vai dar um JSON parse, só para colocar aqui um serialized state. Se não, a gente vai retornar um undefined, certo? Que foi aquilo que a gente definiu aqui em cima, que ele iria retornar ou um app state, que é esse serialized aqui, ou ele vai retornar um undefined. E caso dê um erro, a gente vai dar aqui um return undefined aqui. Opa, faltou um R aqui. E a gente pode também só por console.log no error. Console.error. Pronto. Só para ficar aqui arrumadinho. Com isso, nós já temos a função que vai ler, vai carregar o nosso estado. E após isso, nós vamos também criar uma que vai salvar. Ele vai atualizar essa informação lá no local storage, certo? Então, const save state. Eu sou bem criativo para nomes, né? Então, carregar, load state, salvar, save state, acabou-se. É bem direto mesmo. E aí ele vai ter aqui um state, certo? Que é o que ele vai receber, que pode ser um partial, só porque a gente pode brincar com isso aí depois. App state. E feito isso, nós vamos passar aqui mais uma vez um try, certo? E vamos ter aqui, no try vamos ter aqui um const serialized, que vai ter um JSON parse. E vamos guardar aqui o state que nós recebemos como parâmetro, certo? Desculpe, não é JSON parse aqui, aqui vai ser o stringify. Parse é no outro momento. E aí depois no local storage a gente vai fazer só um set item e o item vai ser o app state, o mesmo que nós estamos lendo ali em cima, e vamos passar a informação do que foi serializada lá, certo? E aí depois disso nós temos um catch aqui, só caso dê algum erro. Deixa eu só pegar aqui o erro. Ok, pronto. Com isso, temos o nosso storage simplão, não fazer nada muito complexo não. Save state, load state. É só o que a gente precisa agora, guardar e ler. Acabou-se. E aí, eu disse aqui que a gente tinha esse carinha aqui, né? O off state, que a gente não sabe ainda de onde ele vem. E aí vem um conceito bem legal do Kit, que é o uso do slice, certo? Então, a ideia do slice é que você vai poder centralizar algumas informações aí que vão facilitar muito a vida. E, em vez de você ter que fazer vários separados, ele meio que engloba eles. E aí, nós vamos criar aqui um outro arquivo dentro da pasta features. Como eu falei, ele é tudo focado em features, né, no toolkit. E aí no features a gente vai adicionar aqui uma feature auth e dentro dele um auth barra slice. Desculpa, auth barra não, auth slice.ts. Ok? E agora vamos lá. Auth slice.ts. O que vamos fazer aqui? Esse é um pouquinho maior, tá? A gente vai escrever um pouquinho mais, mas eu vou ter, basicamente porque tem muita interface, certo? Eu tentei deixar arrumadinho para o TypeScript e aí ele ficou gritando com um monte de coisa, eu tive que ajustar com as interfaces, é por isso que ele está aqui, mas também agora ele está 100% aprovado no TypeScript, com todas as frescuras que ele tiver, todas as regras, tudo está aí. Então vamos lá. Interface, a gente vai criar aqui uma interface chamada user, certo? Que ele vai ter basicamente um name e vai ser string, só isso.
Ah, após isso, vamos ter uma interface que vai ser o auth state, que foi aquele que a gente estava chamando lá, ok? E ele vai ter o quê? O is authenticated, ok? E ele vai ser um boolean. E vai ter também o user, que é esse user que a gente vai utilizar aqui, ou nulo, certo? Pode estar nulo, não tem problema. E aí, após isso, nós vamos ter uma variável initial state, certo? Que vai guardar que é do tipo of state, e ele vai guardar a informação inicial, que vai ser basicamente is authenticated, vai ser false, certo? E o user, que inicialmente ele vai ser nulo. Então, de primeira nós não temos ninguém logado, então não está autenticado e não temos informação de usuário. Somente isto, certo? E agora, sim, a gente vai para a criação do slice propriamente dito, tá? Então, isso daí foi só definição para o TypeScript não chiar e para ficar mais organizado, claro. Mas agora a gente vai criar a nossa auth slice, que é o nosso objetivo aqui. E aí, vamos utilizar o create slice, certo? Do Redux, que mais uma vez ele vem facilitando aí a vida da gente. Olha só, o name, porque eu posso ter vários slices, certo? Então o name dele vai ser auth. Além disso, eu vou ter aqui o initial state, que foi definido. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Não, é só porque eu não terminei ainda de escrever. O initial state dele. E depois vamos ter os reducers, ok? E aqui nós vamos ter basicamente dois, né? Que vai ser o login e o logout. Então, a gente viu quando a gente clicava lá no botão, né? Do login, ele simulava um login fake lá, né? E aí ele trazia as informações do usuário logado. E aí, depois disso, a gente clicava no botão logout, ele limpava essas informações e atualizava o state, e automaticamente os componentes que estão escutando esse estado, eles já atualizavam a informação e já bloqueavam o acesso do usuário, ok? Então aqui, ó, eu vou ter o login, o primeiro, e vamos ter basicamente um state, são os parâmetros que a gente recebe. A gente pode ter o state e a gente pode ter também uma ação, que é o action, que a gente vai receber aqui, que eu já vou passar aqui o tipo dele como payload action, certo? E ele vai ser um user, do tipo user, ok. E aqui a gente vai dizer o que vai acontecer, né? Então, quando esse reducer for chamado, ele vai receber o estado e vai ter uma opção de callback e vamos aqui manipular o estado. Is authenticated, ó, veja que quando eu coloquei aqui, ó, o state, ele já identificou, ó, is authenticated or user, ele já puxou isso aí para mim. Então, o is authenticated vai ser true, certo? Porque o usuário, ele veio aqui, ó, no payload dele, ele vai vir uma informação de usuário, então vai vir true. E aqui a gente vai ter o state.user, vamos ter aqui a informação do usuário, que vai ser o quê? Vai ser o que vem no payload, certo? Então, ó, o payload action ele é do tipo user, então aqui eu já digo que vai vir um action.payload, certo? Então ele vai pegar o que vier no payload dessa ação e vai colocar aqui setar como usuário. E vejam que na ação a gente já disse que o payload action dele é do tipo user. Então já fica tudo no padrão aí. Beleza? Agora, logout. Aqui eu não vou precisar do action, só vou utilizar o state mesmo, certo? E nesse state, o que é que eu vou fazer aqui quando esse logout for chamado? Eu vou limpar o estado. Então aqui state is authenticated. Ele vai voltar para o original, né, para o inicial. False e state.user vai ser null. Basicamente isso que eu preciso, certo? Após isto, eu vou só exportar duas coisas que eu preciso aqui. Eu preciso desse auth state,
certo? E depois o nosso login logout e o reducer. Então vamos lá. Export type auth state, certo? E aqui vamos ter um export const, que vamos ter aqui o login, logout, que estão sendo desestruturados de auth_slice.actions, certo? Então aqui dos actions eu consigo tirar esses dois. E por último, o export default do auth_slice.reducer. Pronto. Basicamente isso que precisamos. Aqui o nosso payload action, ele vem lá do Redux Toolkit também. Eu não sei porque que ele não atualizou lá, mas a gente faz aqui, update. Ele já veio como type, beleza? Então esse aqui já está ok. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso storage. A gente utilizava o auth state, não tínhamos, agora temos, certo? Então, ó, já importamos ele aqui, era só literalmente um tipo, né? E agora aqui a gente tem também, ó, o load state na story, ok? Que a gente tinha, ele estava faltando aí, certo? Outro que estava faltando era o save state, que a gente também tem agora do storage, ok? Então, ó, com isso, agora todo mundo já tem suas dependências, certo? É só para a gente não ficar indo e vindo, eu terminei escrevendo logo aqui o load state e o save state. Mas aqui, ó, story, definimos onde ela vai estar. No storage, né, onde vai ser guardada a informação. A gente definiu aqui o load e o save state. Depois nós criamos o slice, onde nós reunimos essas informações dizendo que vamos ter o slice, que vai ter o auth, vai ter o reducer do login, do logout, certo? E a gente pode utilizar essa galera todinha. Temos o state aqui para ser atualizado. Podemos utilizar essa turma toda aí em outros arquivos. E aí eu queria, antes de passar para a parte dos componentes, que agora a gente vai criar os componentes que vão utilizar isso daí. Muita coisa vai fazer mais sentido agora, certo? Mas eu queria saber, antes de vocês, se tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou dessa parte agora, que eu sei que agora foi código, né? Foi bastante coisa. Então, a gente vai escrevendo, falando e termina às vezes passando uma coisa ou outra. Mas, então, tá ok? Então tá bom demais. Eu não estou entendendo nada ou eu estou explicando bem. Então vamos lá. É bom. Eu vou agora então passar a parte da criação dos componentes que vão utilizar essa informação. Então tanto o componente que vai chamar a action para logar, né, que é simular aquele login e guardar, atualizar as informações na story com as informações do usuário, quanto os componentes que vão reagir quando essa informação for atualizada, certo? Então, o que é que a gente vai criar aqui? Basicamente, uma barra de navegação, uma navbar, que essa navbar vai ter o botão de login. Quando o usuário estiver logado, ele vai ter o nome do usuário com bem-vindo e o botão de logout. Quando não, vai ser o contrário. Quando não, além desse, a gente vai ter o outro, que quando não estiver logado, ele vai dizer, olha, essa parte você só pode ver se estiver logado. E quando o usuário estiver logado, ele vai dizer, olá, bem-vindo e tal, e o acesso ao conteúdo, que em tese seria o conteúdo ali restrito, ok? Então, passar essa parte vai ser um pouco mais tranquila, certo? Eu vou criar aqui o component barra eu vou criar aqui tudo numa só, certo? Só para não dar confusão. Navbar.ts x. Que agora vamos ter componente que vai retornar aí para a gente uma parte visual, certo? Então, vamos lá. Então, no nosso navbar, eu vou colocar aqui, vamos começar criando aqui, const, navbar, por que eu botei isso aqui com B maiúsculo? Não era para ser. Deixa eu só renomear aqui. Costume de camel case e botar mais aqui nem precisa. Navbar igual. Aí vamos ter aqui uma função, padrãozinho, React,
E agora a gente vai ter aqui o nosso return, certo? Que vai retornar para a gente um nave. E nesse nave nós vamos ter aqui basicamente dois cenários. Um, quando o usuário está autenticado, e o outro quando o usuário não está autenticado, certo? Então, aqui a gente vai precisar trazer essa informação do isAuthenticated, que está lá no nosso slice, certo? Então, vamos lá. A gente vai, primeiro, const, vamos desestruturar aqui o isAuthenticated e o user, que vão vir de onde? Eles vão vir lá do useSelector. Olha aí, React Redux padrão. E vamos ter aqui um state, certo? E esse state ele vai vir do tipo root state, que a gente já exportou anteriormente, então vai estar ok. Pronto, já está aqui. E feito isso, nós vamos ter aqui um state.auth. Ok? Então aqui no state.auth a gente vai ter essa informação. Sim, eu disse que a gente ia escrever e eu não escrevi ele aqui. O nosso reducer. Nós temos aqui, eu já ia esquecendo de atualizar essa parte, que eu disse que ia atualizar isso logo em seguida, mas terminei não atualizando. Aqui nós vamos ter um auth, certo? Que ele é um auth reducer. E aqui é aquela parte que o TypeScript às vezes perturba um pouquinho a gente, certo? Então, eu vou trazer esse auth reducer, ele vem lá do... opa, ele é para vir lá do storage. Deixa eu ver aqui o nosso storage. Espera aí que eu posso estar fazendo uma besteira aqui. Não, desculpa, é do slicer. Estou fazendo besteira mesmo. Ok. Ele vem do slice, certo? E nós temos que ter também o alt state, certo? É isto mesmo. Vamos lá. Pronto, essa é a parte que o TypeScript às vezes dá uma reclamada. Então aqui, ó, a gente faz dessa forma que ele vai ficar bem... Ele vai ser um alt state ou ele pode ser um undefined. E é por isso que ele perturba às vezes. E ele vai ter um action, que aí sim pode ser um N, certo? Ele não perturbou antes por conta desse aqui que eu deixei como N, aí por isso que ele não estava chiando. Mas eu vou alterar ele também. E aqui nós temos um auth state, ok? E aí vamos lá, o preloaded state aqui, a gente vai ter, em vez de N, nós vamos ter aqui um partial de um app state, certo? E ou também um undefined aqui. Pronto. E agora, do auth slice, a gente também vai importar aqui o auth reducer. Ok. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que eu... tá. Isso aqui não é aqui. Isso aqui é aqui. Pronto. Ok. Agora sim, sem TypeScript reclamar de nada. Ok? Então, aqui a gente trouxe o auth reducer. Trouxemos o alt state como type. E aqui nós fizemos um alt reducer como um alt state ou um undefined e um action que pode ser de qualquer tipo, certo? E aí nós vamos agora sim seguir para o componente. Eu acho que era só esse que faltava eu atualizar. Qualquer coisa vai dar erro em outro canto e aí a gente vai descobrir que estava faltando alguma outra coisa. Seguindo. Agora, no navbar, nós temos aqui o root state, que vem lá do store. Ele não era para estar vindo do toolkit, ele era para estar vindo aqui do nosso store.
Ó, cuidado com esses imports automáticos. Barra Story. Agora tá ok. E aqui o User Authenticated não estão sendo utilizados, mas está tudo ok. Beleza, a gente vai utilizar agora. E outra é o const dispatch, que nós vamos utilizar o use dispatch. Ok? São esses dois que nós vamos utilizar do Redux. E é isso mesmo. Agora, fechou aqui. Pronto. Então, eu disse que nós vamos ter basicamente uma informação quando ele está autenticado e outra quando ele não está autenticado. Então, aqui eu vou fazer um if, certo? Is authenticated. Se tiver autenticado, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o que tiver aqui dentro. Se não, ele vai mostrar o que tiver aqui dentro. Para quem não está acostumado com esses operadores, é basicamente isso. Se isto aqui for verdade, faça isso. Se não, faça isso. Acabou-se. Certo? Então, se o isAuthenticated for false, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente colocar aqui um botão de login. Aqui vamos ter um botão de login. Deixa eu só ajustar isso aqui para ficar legal. Ficar mais organizadinho. Pronto. Então aqui, vamos lá. Botãozinho de login. Um botão. Certo? Não se preocupem, não vamos fazer nada muito complexo aqui. A gente pode fazer aqui várias estruturas, certo? Para lidar com esse... com o botão e tal. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Tá. Tá. Não. Ok, vamos lá. Vou botar aqui, eu acho que tá só porque está faltando informação. OnClick. OnClick, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar aqui para a gente. Vamos fazer só uma chamada aqui. Tá, de uma ação rapidinha. Que vamos fazer um dispatch. Se eu apertar Enter aqui, ele vai trazer o que está importado. Mas a gente vai utilizar esse carinha que está aqui, certo? Por isso que eu não estou apertando. Ainda assim ele fez. Tá. Não era o que eu queria. Eu queria esse aqui mesmo. Vamos lá. Use dispatch. Não sei por que ele está reclamando. Eu acho que é por causa do outro que está em branco ainda. Tá, mas a gente faz. Vou botar aqui um spam aqui. Que vai ter bem-vindo. E aqui já a gente bota. Era isso mesmo. Ele estava reclamando só por causa dali de cima. Agora ele está. Ok. Vamos lá. Então, vamos fazer um dispatch aqui, onde a gente vai passar um login. Eu ia botar logout. O login, certo? E esse login, ele vai receber um payload. Lembram que a gente tem um payload lá no Action? Então, esse payload vai ser aqui o name. Veja que ele já pegou a informação padrão que precisava. E aqui vamos colocar o Desmenielson. Pronto. Esse nome foi um amigo meu que usava nos exemplos e eu aproveitei porque é sempre difícil achar alguém com esse nome, né? Então, eu posso utilizar sem perigo de estar usando o nome de ninguém. Então, eu ia perguntar mesmo. Esse aí era mais complexo. E aqui o login, certo? Então, basicamente, nós vamos ter lá um login ou um bem-vindo. Esse botão de login, ele vai ser caso o usuário não esteja logado, então ele vai aparecer. Caso o usuário esteja logado, nós vamos ter outro botão, que vai ser o do logout. Que é esse aqui. Vai ser um pouquinho diferente. Logout. E aqui o dispatch, ele não vai fazer login, ele vai fazer o dispatch do logout. Certo? E, olha só, aqui a gente não passa nada. Certo? Porque ele a gente não precisa passar nenhum payload para ele só vai limpar lá, né? Então, tá ok essa parte. Opa, falta aqui. Tá, ele trouxe esse dispatch aqui, não sei porquê, não era para ter trazido. Ok. Certo. Certo. Aqui tem outro problema, porque aqui a gente está passando dois componentes dentro de um return aqui, né? E ele não pode. Então a gente tem que passar um
eles dentro de outro, certo? Então, feito isso, porque a gente só pode ter um componente raiz, tá? Para quem não está muito acostumado com React, toda vez que a gente vai dar um retorno, isso aqui é um return, é o mesmo que isso aqui, eu não posso ter dois componentes aqui, eu só posso ter um componente raiz, certo? Então, por exemplo, se aqui eu criasse uma div, ele vai dar erro também, certo? Então, eu tenho sempre que englobar dentro de um componente. E esse daqui é um fragment, ele é um componente que ele não é escrito, certo? Ele serve só para o React mesmo entender que isso tudo está dentro de um retorno só. E aí isso daqui ele vai ser desconsiderado na hora de renderizar. Então, é basicamente isso. Com isso, nós temos aqui, vou botar o nome do usuário aqui, só para ficar mais legalzinho, tá? Então aqui, ó, a gente pode colocar aqui porque nós não temos user aqui sendo retornado, então eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou dizer assim, olha, escreva aqui o user, caso ele exista, né, ponto name. Então ele vai botar aqui o nome do usuário e fica legal aí, só para dar um bem-vindo e o nome do usuário, a pessoa se sentir, o Desmini Ellison ficar mais feliz, certo? Então no final vamos só dar um export default aqui, opa, debugger não, default, navbar, ok? Então com isto nós já conseguimos utilizar o navbar, onde? Vocês vão ver, deixa eu ver aqui se, cadê? Aqui, ó, a gente tem só o hello lá que já estava e ó, e não mudou nada. Por quê? Porque a gente não colocou ele ainda na nossa aplicação. Então, basicamente, o que é que eu tenho que fazer? Eu criei o componente, mas ele ainda não faz parte da minha aplicação. Então, eu vou colocar aqui no app, certo? Em vez do hello aqui, eu vou importar aqui o meu navbar, que está aqui, ó, components navbar. Ele já fez a importação lá, certo? E aqui só não tem que passar nada, então pode fazer um self-close aqui, que não tem bronca. E aí, ó, ele já está atualizando aqui e vamos ver lá. Opa, temos nada aqui, nada aqui. Vamos ver se temos um erro ou algo do tipo. Ok. Olha aí, faltou um detalhe. Eu esqueci, isso aí foi erro meu, pessoal. Eu passei, olha aí, a importância do erro. Eu passei despercebido aí, ó. Aqui no main tem um detalhe que quando a gente está utilizando o Redux, né, a gente precisa colocar a nossa aplicação dentro de um provider, né? Então ele vai justamente, que a gente estava falando, né, do provider na conversa antes, a gente precisa dizer de onde vêm essas informações e dizer quem é o provider do estado global e por aí vai. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai literalmente chamar um provider do React Redux e aqui a gente vai colocar a nossa aplicação dentro dele, certo? Só que o nosso provider, ele precisa saber de onde vem a informação e onde ele vai guardar a informação, né? Qual é a informação que ele vai gerenciar? Qual é a store, né? Então, qual é a loja que ele vai? E aí existe essa propriedade que a gente passa para ele e a gente pode colocar aqui diversas stories, mas nós criamos uma story para isso, né? Que foi essa daqui. Então, ó, a gente vai passar aqui a nossa story, que vem lá do story.ts. E aí, feito isto, nós devemos agora não ter mais o erro, ó, temos o botão de login. Então, ó, botãozinho de login aqui, quando clicarmos, ele vai fazer, ó, bem-vindo, Desmini Ellison. E já tem o logout. Ó, já está funcionando. Já temos alguma coisa funcionando aí. Certo? Então, ó, já começou a aparecer uma coisinha, né? Tá menos estranho já aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem uma página, vamos simular, né? Uma página, que nessa página ela é área protegida. Ela é uma informação restrita e só quem deve ver é quem está logado, né? E tem as permissões de acesso. Não vamos entrar em permissões de acesso agora, mas pelo menos o usuário tem que estar logado, né? Aquele conteúdo para assinante, né? Então vamos ver aqui agora como vamos fazer essa área aqui do conteúdo para assinante. Eu quis fazer as duas partes porque a gente viu agora, foi meio confuso, e agora a gente vai fazer uma coisa parecida, só que agora é só reagindo, né? A gente não vai clicar em nada, mas vai
para a gente fixar, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter uma área protegida aqui, que eu vou criar aqui um novo arquivo, e eu vou chamar de Protected Page. Olha aí, muito criativo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Protected Page. O que é que vamos ter nessa Protected Page? Basicamente o conteúdo que a gente quiser, certo? E que esse conteúdo, só quem pode ver é quem tiver autenticado, certo? Então, aquele is authenticated tem que estar true. Se tiver false, o cara não pode ver. Beleza? Então, ó, const. Vamos criar aqui nossa página, Protected Page, que vai ser uma função também. Por enquanto, não precisamos receber nada aqui nessa função. Ó, veja que não estamos passando propriedade para componente, né? Então, aqui, ó, nem no navbar a gente está recebendo nenhuma prop e nem no protected page. Tudo está vindo através do estado, certo? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Const is authenticated. Eu tenho que ler esses authenticated de onde? Eu vou utilizar um use selector, né, que é para deixar claro como é que eu vou pegar essa informação aqui. Vai vir lá do meu state, ele vai selecionar o state, que vai ser aqui o root state, certo? E vai vir da minha story. E feito isso, aqui dentro, ele vai retornar para mim o state.auth.isAuthenticated. Eu poderia também fazer feito no outro lá, né? Que a gente fez. Tira daqui, traz o auth e aqui a gente desestrutura também. Mas é mais legal assim. Porque ele já traz exatamente aquilo que a gente quer e não vai trazer mais dados aqui. Já puxa direto, o isAuthenticated, já está aqui tudo que a gente precisa. Vamos lá. E agora, simples, if. If, se não estiver autenticado, if not authenticated, né? A gente vai fazer o quê? Return. Aí eu vou colocar aqui só só um P mesmo aqui, certo? De acesso negado. Faça login, certo? Pronto. Agora, se não, ele vai seguir aqui, que é o return. E aí aqui a gente vai colocar vamos ver aqui, vou colocar isso aqui, a div, certo? E nessa div a gente vai ter aqui um H1 não, H2, opa, H2, e aqui Loren, e vamos lá, um parágrafo aqui com, sei lá, assim. Pronto. E, olha aí, basicamente isso aqui, mas ainda não vai funcionar porque nós ainda não colocamos o componente, certo? Então, quando a gente clicar aqui no login, ele vai logar o usuário e aí ele vai setar aqui na application, ó, o is authenticated true. Então, quando fizer isso, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar se, olha, veja que a gente usou o selector, fomos no state, pegamos a autenticação, o is authenticated. Uma coisa que eu acho muito legal é que a aplicação aqui, o componente, ele não sabe, nem está nem aí se está no local storage, se está no session storage, se está guardado numa variável, sei lá de quê. Ele não está preocupado com isso. Ele só vai lá, pega o seletor e diz, me traga do estado, sei lá onde você guardou, mas me traga do estado a autenticação e a informação se ele está autenticado. Isso facilita tanto a vida da gente. Né? Então, com isso, o que a gente vai fazer aqui é o Protected Page. A gente vai só exportá-lo para chamar lá no Export, Default, Protected Page. E com isso, vamos aqui no nosso app e embaixo da navbar, vou colocar aqui o Protected Page. Pronto. Opa, não precisa disso. Pronto. Com isto, nós já devemos ter agora. Olha aí.
logout, acesso negado. Faça login. Login, tá aqui a informação que a gente queria. Simples, né? Depois que está pronta a história, fica bem simples, né? Mas, de fato, assim, para quem já passou por outros gerenciadores de estado, ele torna as coisas bem mais simples. E, principalmente, depois que está configurado, uma vez configurado, o uso dele, para mim, o diferencial, uma parte bem legal dele, é que o uso se torna muito mais simples para você reagir nos componentes e até mesmo para você, como no Navbar aqui, você chamar, né, o dispatch do login logout, ficou muito simples. A gente não precisa de tanto código, de tanta engenharia para fazer o negócio funcionar. E aí, claro, a gente pode brincar um pouquinho com CSS aqui, né? Aqui a gente tem, deixa eu ver, no app, não temos nada, mas no main nós temos o index CSS aqui que está cheio de coisa. Aqui a gente tem display, temos um center aqui. Peraí, vamos só fazer uma limpeza aqui e colocar, na verdade nem precisa disso agora aqui, eles vão ficar tudo lá em cima. E só botar um nave aqui, só para ficar um negócio mais arrumadinho. Eu vou criar só um CSS para o navbar, só para a gente ver ele ali em cima de forma mais simples. Eu vou botar até aqui um navbar. CSS, sim, pessoal. Eu boto normalmente o componente dentro de uma pasta do próprio componente, com tudo dele lá, tá? É só para fins didáticos aqui. E deixa eu pegar o mesmo que eu usei para aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui o mesmo CSS. Pronto, basicamente isso aqui a gente consegue. E eu tenho que ir aqui no navbar acrescentar aqui um class name que vai ser navbar. Ok. Então com isso, não tá. Deixa eu ver. Navbar, foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Tá. Faltou eu chamar ele aqui um import. Import. Ponto barra navbar CSS. Pronto, olha aí. Agora, olha, o negócio tá bonito. Já dá para vender. Olha aí, ó. Login, logout, certo? E ele tá funcionando aí, ó, da forma como a gente tinha previsto. Bem, pessoal, era basicamente isso que eu tinha separado aí para mostrar para vocês. A minha ideia era, de fato, mostrar com código, né? Não ficar muito só na teoria. Eu sei que foi um bocado de código escrevendo e falando, mas espero que tenha ficado... A ideia tenha sido simples de fixar. Eu sei que não é numa apresentação que a gente pega tudo, né? Mas isso aqui é a ideia é destravar. Obrigado aí, Jorge. A ideia é que realmente a gente destravar, né, de algo novo para quem nunca conhecia ou para quem já tinha visto, mas não tinha visto na prática, colocando algumas coisas. Eu vou liberar esse código no repositório, então é simples, é um código bem simples, mas serve como base para quem quiser utilizar, relembrar do que foi visto, né, e ver tudinho aí. Eu vou liberar esse código no repositório lá para vocês. E é basicamente isso. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, como é que, não sei, de repente algum ponto que vocês queiram que explique melhor, alguma parte aí que tenha ficado na dúvida, como foi feito e tal. Fique à vontade, a gente abre o código aqui de novo e tira a dúvida. Eu não gosto de ficar falando sozinho, já falei bastante. Então, fiquem à vontade, perguntem, falem aí. Pode reclamar, falar, dar sugestões, fique à vontade. Fala, Pedro. Jadimir, como você tem visto a escalabilidade do Redux Toolkit? Ele vai realmente se tornando mais complexo ou a nova maneira dele ser escrito ele realmente facilita? Ótima pergunta. Eu vou te falar o seguinte, eu ainda não cheguei a colocá-lo em projetos muito grandes, eu também não sei qual o conceito de muito grande para alguns, mas assim, em projetos muito complexos eu ainda não cheguei a utilizá-lo 100%, mas o que eu vejo é que, comparado com o Redux tradicional, ele deixou muito mais simples. Porque basicamente eu posso aqui
Deixa só eu vir aqui, cadê? Aqui no Storage, não, no Store, eu posso aqui criar outros reducers aqui, certo? Uhum. Crio uma nova feature e nessa nova feature eu crio aqui outra pastinha, fica bem estruturado, bem organizado, e aqui eu posso criar outros slices, certo? Então aqui para cada um desses eu venho aqui e adiciono um user, sei lá, to-do, né, que a gente falou do to-do list, e coloco aqui o to-do slicer ou reducer, certo? E aí a gente vai adicionando aqui. De cada slice desse eu posso criar um e fica bem legal. Então, assim, fica bem organizado, fica fácil de você ampliar, né? Você escalar essa story e na aplicação, eu acho que a organização ficou bem legal. Assim, foi o feeling que eu tive em relação a essa estrutura e a organização via features eu achei bem legal, achei massa. Comparando com outros, eu acho que eu utilizei o Pinia durante um tempo também. O Pinia eu achei bem legal também de trabalhar para escalar. Eu peguei um projeto relativamente grande com o Pinia. Ele foi bem interessante. Peguei com o Redux tradicional e, como foi colocado nos problemas ali, né, que o Redux Toolkit veio para resolver, né, a gente apanha um pouco para fazer isso lá. Nunca trabalhei com o do Angular, mas eu já escutei de que é bom para isso. Foi não me lembro se foi o Guilherme, não, era Juliano, acho que não está aí, que falou que trabalhou com o do Angular. E eu já escutei alguns falando que é bem legal para gerenciar aplicações grandes, né, para escalabilidade é legal. Então, assim, o que eu sinto é que o Toolkit, sim, ajuda para isso, e principalmente quando você precisa trabalhar com algumas questões de utilizar middlewares para query, assíncrono e por aí vai. Então, ele facilita bastante, deixa mais organizado aí para a gente. É o sentimento que eu tenho, e também conversando com outros que já utilizam em projetos grandes, é o que eles falam, muito mais simples, muito mais fácil e tal. Então, vale a pena o teste. Edmir, pegando o gancho do que Isso. você falou ali no final, você comentou no início aqui do webinar que você costuma utilizar mais o Context API usando também o com o Use Reducer, que é um padrão assim muito bom hoje em dia. Eu gosto. Com essa refatoração, com essa mudança para o Redux Pattern, essas mudanças todas que a gente viu para o Redux Toolkit, você acha que ainda compensa utilizá-lo? Assim, no lugar de métodos às vezes mais facilitados? Tu Em fala de quais momentos? utilizar o Context API no lugar de outros, ou usar o Redux Toolkit no lugar de outros. Exato. A gente costumava falar que o Redux ele é uma bazuca, né? E normalmente a gente Para quer matar a utilizar essa. formiga. Exatamente. Mas ele foi refatorado, ele mudou para não ser mais essa bazuca, ainda resolveu o problema da bazuca, mas não ser mais ela. Uhum. Você acha que compensa ter ele como assim um dos seus métodos principais para congestão de estado? Massa, massa. A pergunta foi bem legal. Eu penso da seguinte maneira, mas isso é uma visão pessoal, certo? O Context API, eu acho que ele é simples para utilizar, certo? E é uma solução nativa. Uhum. Então, hoje eu trabalho num projeto que cada vez que eu vou trocar é, eu vou corrigir um typo, um erro de digitação, tem que abrir um novo processo de validação para compliance e coisas do tipo. Então, toda versão ela passa por uma série de análises e por aí vai. E a gente tem algumas ferramentas que fazem gestão do código, verificação de dependências, compliance com a parte de open source e por aí vai. Então, toda vez que eu adiciono uma biblioteca, essa biblioteca e as dependências dessa biblioteca e as versões dela, elas passam por diversas análises. Então, como eu já estou utilizando uma solução, que essa solução ela tem eu estou utilizando uma tecnologia que já tem uma solução nativa para isso, se isso não vai gerar uma complexidade muito alta, uma complexidade muito pesada, que às vezes vale a pena você adicionar uma a mais, como é o caso do Toolkit, eu vou normalmente com a solução nativa, certo? Por quê? Por conta disso. Né? Hoje, no cenário que eu estou, dependendo do projeto, e principalmente se é um projeto que ele já nasce complexo, certo? Porque você vê também que não é algo tão complexo de você adicionar um projeto existente. O Toolkit, você pode fazer um POC, por exemplo, validar uma ideia,
um MVP da vida e fez um MVP e aí não, rodou tudo tranquilo, sem problemas, a gente pôde utilizar. Agora a coisa vai escalar. Então aí você pode, a partir desse momento, adicionar um toolkit da vida. Ou você já pode começar com um toolkit, porque vai facilitar a tua vida, e antes de fazer uma release que vai passar por diversas validações, você também pode usar outra abordagem. Mas minha visão, né, foi a abordagem que eu tomei no projeto que eu estou atualmente. A gente partiu com o Context API, por ser algo muito simples, não era algo muito complexo de interface. Ele cresceu em outras partes, né? E aí a complexidade foi crescendo bastante, né? Como é normal de todo projeto, que não, é coisa simples, é só botar um botãozinho, agora um gráficozinho, esse gráficozinho vai atualizar e por aí vai. Né? Então, assim, o projeto foi crescendo e, de fato, o gerenciamento de estado se tornou um pouco mais complexo, mas como já tínhamos boa parte dele funcionando com Context API, e tínhamos todas essas travas de open source, o pessoal de validação, compliance, por aí vai. Eu optei por não adicionar mais nenhuma biblioteca, por enquanto. Né? Isso está em análise. Mas, por enquanto, estou seguindo realmente com o Context API. Porém, em outros projetos que tinham uma flexibilidade maior nisso, que a gente não precisava toda vez passar por um Black Duck Scan da vida e por aí vai, isso daí não é um problema. E é uma ferramenta boa, é uma ferramenta estável, é uma ferramenta que tem um apoio legal da comunidade. Então, eu acho que vale a pena. Ele reduz muito a complexidade para a gente, ele facilita muita coisa. E outra que, quando você está utilizando o Context API, você vai se deparar com algumas situações que elas podem ser muito customizadas, né? Pode ser uma coisa muito específica do seu. Embora a comunidade seja grande, você vai achar muito material. Mas quando você está utilizando algo que é mais opinativo, como é o caso do Toolkit, então você vai ter, não, esse deu bronca aqui é porque tem essa parte aqui que deu. Então fica um pouco mais simples para você debugar e dependendo também do nível da equipe e a quantidade de pessoas na equipe. Então isso também pode se tornar mais fácil até para a manutenção do time. Então é uma ferramenta que vale a pena dar uma analisada e dar uma chance para ela. Mas eu, de fato, hoje, dependendo da aplicação, eu vou no Context API para não adicionar uma complexidade a mais. Não, complexidade não, uma biblioteca a mais, mesmo reduzindo um pouco a complexidade. Com certeza, Jadmir, isso aí é um ponto interessantíssimo, a questão do compliance. É um bom ponto, viu? Não são todos os projetos, né, que são tão rígidos com isso. Já tive alguns que eram bem flexíveis nesse ponto, mas hoje em dia, principalmente dependendo do cliente que vocês tiverem, né, a empresa que vocês estiverem atuando, isso vai ser um ponto de decisão para você, porque isso pode, inclusive, gerar um delay de mais de um mês de release. A gente já passou por situações dessa, então, assim, às vezes uma biblioteca que você adiciona passa mais de um mês para poder aquela funcionalidade chegar a ser publicada só pela análise de outras equipes. Então, foi um ponto. É assim mesmo. Ok. Boas perguntas. Valeu, Pedro. Tem mais? Se tiver mais, pode mandar aí. E o pessoal também. Não? Então, é isso aí. Pessoal, eu tenho só